É importante a gente fazer algumas considerações quando nós estamos pensando em fazer um aquário plantado. E a primeira delas é, o que essas plantas precisam para se desenvolver? Eu costumo destacar, pelo menos eu coloco isso como base para a montagem de um aquário plantado, que as plantas elas precisam basicamente de 4 coisas. A primeira delas é água. Toda planta, todo organismo vivo precisa de água para sobreviver. As plantas aquáticas, especialmente, elas vivem submersas. Então é importante que a gente saiba que existem vários tipos de água e essas plantas elas se adaptaram durante muitos anos a viver em determinado tipo de água. Então, assim, é gritante a diferença quando a gente pensa em água doce, em água salgada, em água salobra. Mas mesmo quando a gente está tratando apenas de água doce, a gente tem que saber que nem uma água é igual à outra. Por exemplo, as águas elas têm níveis de acidez diferentes, as águas doces elas têm concentrações de minerais diferentes dentro delas. E os organismos que estão habituados a viver naquele ecossistema, eles se adaptaram a viver naquele tipo de ecossistema. Então, por exemplo, não adianta você pegar uma planta que ela está acostumada a uma temperatura alta, a viver numa água, por exemplo, ácida, e colocar num aquário de temperatura baixa, com a água muito alcalina. Essa planta ela não vai estar num ambiente que ela se adaptou a viver. Então, quando a gente está pensando em montar um aquário como esse, a água é esse primeiro passo que a gente tem que dar. Qual é a água que está saindo da nossa torneira? A gente tem que medir pH, KH, GH, essas coisas, para primeiro saber com o que a gente está lidando. Por exemplo, se a sua água ela é compatível com aquela flora que você está escolhendo. Porque existem 2 maneiras de fazer isso. Uma é você pegar a água que está saindo da tua torneira e modificar essa água, por exemplo, com produtos químicos ou mesmo troncos, substrato, pedras, tudo isso, às vezes, ele vai alterar naturalmente o pH daquela água, o nível de acidez. Então você consegue fazer certas correções nos parâmetros da sua água. Para falar a verdade, como eu já estou nessa brincadeira há muito tempo, eu sei que é importante que a gente tenha uma certa estabilidade naquilo que a gente está fazendo. Flutuação de parâmetro de água não é bom para peixe, não é bom para planta, não é bom para crustáceo, não é bom para nenhum organismo que a gente está colocando dentro desse aquário. Embora existam muitos métodos para que nós possamos alterar esses parâmetros da água, não é uma coisa que eu vou me prender nesse vídeo hoje. Então, no meu caso, por exemplo, a flora e fauna que está dentro desse aquário, ela foi escolhida para que esses organismos eles sobrevivam com as características da água que já saem da minha torneira. E essas plantas que eu escolhi, esses peixes que eu escolhi, eles também foram culturados, foram reproduzidos assim em ambiente confinado, não são peixes ou plantas que foram pegos na natureza. Então já são organismos habituados a esse tipo de água e é uma coisa que vai facilitar muito a lida com esse aquário também. Uma coisa que sempre foi muito excitante para mim no aquarismo é justamente esse negócio de você criar um pequeno planeta, entendeu? Um bioma completamente diferente dentro da sua casa. Então aqui dentro tem uma pequena floresta, tem organismos vivos que vivem ali, eu controlo o nível de luz, eu controlo o nível de fertilizante, de tudo que está entrando dentro dessa água. Então é muito importante que a gente tenha o controle de vários desses fatores para que a gente possa dar uma vida boa para esses peixes, porque a responsabilidade desse pequeno planeta é nossa, entendeu? Tudo que acontece ali dentro, para bom ou para ruim, foi alguma coisa certa ou errada que a gente fez. A segunda coisa mais importante que eu costumo destacar é justamente a iluminação desse aquário. As plantas aquáticas, assim como a maioria das plantas que existem no nosso planeta, grande parte dos nutrientes que elas precisam para crescer, para se desenvolver, vem no processo chamado de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese, a planta ela vai metabolizar essa energia do sol, essa energia luminosa, junto com o dióxido de carbono para produzir a glicose necessária que ela precisa para sobreviver. Então grande parte da nutrição básica que essas plantas precisam vem justamente desse processo de fotossíntese. Então eu já comentei um pouco a respeito da água, já comentei um pouco a respeito de iluminação. A terceira coisa que eu acho que é importante destacar é justamente o dióxido de carbono, o CO2, como esses que vem vendendo em cilindros, como esse daqui hoje em dia, descartáveis, muito fáceis de utilizar e que eu estou utilizando para esse aquário daqui. O CO2 ele é importante porque, como eu já destaquei na parte que eu estava falando de iluminação,
muito do que essas plantas precisam para se desenvolver bem vem no processo chamado de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese, as plantas elas vão metabolizar essa energia luminosa juntamente com esse dióxido de carbono para produzir glicose. Então é muito importante que você tenha CO2 em abundância nessa água, pelo menos o necessário para que essas plantas se desenvolvam bem. Por isso, pessoal, que é fundamental quando a gente faz essa pesquisa prévia dos organismos que a gente quer trazer para dentro desse aquário. Existem plantas que são super fáceis de cuidar, que não exigem injeção de CO2 dentro do aquário, que não precisam de muito fertilizante, que não precisam de muitas horas-luz por dia. Como eu falei, cada organismo ele evoluiu, às vezes de uma maneira diferente do outro. Existem plantas que são um pouco mais difíceis de você manter, e essas plantas elas vão precisar que você coloque mais dióxido de carbono lá dentro de alguma maneira. Por exemplo, utilizar um cilindro como esse daqui. Isso daqui é um produto novo da Trópica, ele é descartável. Você troca esse cilindro aqui uma vez por mês. Ele é conectado num tubinho de ar e é ligado dentro de um difusor que fica dentro do aquário. Uma vez por mês você troca o refil dele. E ele é feito justamente para um aquário de 60 litros como esse daqui. Então para mim é perfeito. Caso eu não fosse utilizar um sistema de injeção de CO2 como esse daqui, provavelmente eu iria optar pelo CO2 líquido. Isso mesmo, hoje em dia você vai nas lojas de aquário e você consegue comprar uns tubinhos que vêm com CO2 líquido. Você basta colocar a quantidade de gotas necessária para aquela litragem que você tem. E as plantas elas vão utilizar esse CO2 que você vai colocar para conseguir fazer esse processo de fotossíntese dela de modo eficiente. E então, está entendendo, pessoal? Tem essas várias pequenas coisas que você tem que saber que vai ajudar muito a manter o equilíbrio desse sistema que você está montando. Outra coisa que eu acho legal de destacar sobre CO2 também, principalmente para pessoas que não têm experiência na utilização de CO2 em cilindro ou líquido, seja lá qual é a maneira que você vai utilizar para abastecer esse aquário aqui com dióxido de carbono, é que você não pode fazer uma overdose desse CO2. Normalmente utilize apenas o que está recomendado, seja no fabricante desses cilindros de CO2 de dióxido de carbono pressurizado, seja na forma líquida, sempre utilize os dados do fabricante. Pessoal, nem só de fotossíntese vivem as plantas, elas também precisam de macronutrientes e micronutrientes. Então essa parte de nutrientes é a quarta coisa que eu costumo considerar mais importante para quem quer manter plantas como essas daqui. Os macronutrientes são justamente o nitrogênio, o potássio, o fosfato, e normalmente essas plantas elas conseguem esses macronutrientes através dos processos que acontecem dentro do próprio aquário. Isso é, os peixes eles vão produzir amônia, essa amônia ela vai ser metabolizada por bactérias e vai produzir, por exemplo, nitrito, nitrato. Essas plantas elas vão precisar desses compostos nitrogenados para se desenvolver. E muitos desses outros macronutrientes, por exemplo, às vezes está em ração que está se decompondo, está nas fezes dos peixes, em outras palavras, são esses adubos que essas plantas precisam para se desenvolver. E ela também precisa desses micronutrientes, que são esses elementos traços, como ferro. Por exemplo, eu tenho algumas plantas mais avermelhadas aqui dentro desse aquário, depois eu vou mostrar para vocês bonitinho, mas essas plantas elas mais avermelhadas, por exemplo, elas precisam de uma quantidade muito maior de ferro para poder sobreviver. Se você não tiver a quantidade necessária de ferro para manter essas plantas mais avermelhadas, elas vão começar a perder essa tonalidade avermelhada que elas têm. Então assim, você precisa às vezes de um fertilizante num aquário como esse que tenha uma quantidade de ferro necessária para que essas plantas elas sobrevivam. Eu costumo utilizar fertilizante, eu montei esse aquário assim recentemente, faz 2 semanas que esse aquário está montado, mas eu utilizo e já utilizei no passado da Fluval, por exemplo, mas existem várias outras marcas que fazem fertilizante, e dá uma lida atrás para saber quais são os microelementos que esses fertilizantes têm, para ver se é adequado para aquelas plantas que você está pretendendo manter. Então assim, cálcio, ferro, cobre, magnésio, todos esses microelementos são necessários para o desenvolvimento de plantas e também dos outros organismos que existem dentro do nosso aquário. Esses micronutrientes, eles não vêm apenas através, por exemplo, dos fertilizantes comerciais que você compra. Esses fertilizantes comerciais nem existiam algumas décadas atrás e mesmo assim as pessoas conseguiam manter aquários plantados. Essa água está repleta desses micronutrientes. Essas plantas elas começam a absorver ferro, cobre, cálcio, um monte de coisa que tem lá dentro para sobreviver, para se desenvolver. Então essa água ela começa a ficar escassa desses elementos. Quando você faz uma TPA, você vai colocar água nova nesse aquário,
essa água nova que você vai colocar, ela normalmente ela já vem com todos esses elementos traços de novo, alguns em menos quantidades do que o outro. Por isso que é interessante utilizar esses fertilizantes líquidos aqui, por exemplo, porque você vai ter certeza que você vai estar colocando ali dentro os elementos traços na quantidade necessária que você precisa para aquela quantidade de plantas que você tem. Outra coisa também que é importante destacar é que, por exemplo, você está colocando o seu fertilizante para um aquário como esse daqui e você tem uma certa quantidade de planta. Então você está vendo que aquelas plantas elas estão se desenvolvendo, e obviamente quando você tiver essas plantas com o dobro do tamanho que está aqui, com esse carpete fechado, aquela quantidade de fertilizante que estava sendo utilizado para manter essas plantas aqui dentro já vai ser pequena para manter uma quantidade muito maior de organismos que está lá dentro, uma quantidade muito maior de biomassa que vai estar absorvendo esses elementos traços. Então provavelmente você vai ter que adequar essa quantidade que você está colocando de fertilizante à biologia que você está tendo dentro do seu aquário. Mas isso, pessoal, é só a prática e o bom senso que vai ensinar para vocês. Cada aquário é um ambiente completamente diferente, é um planeta à parte completamente diferente, ela tem uma fauna própria e ela tem uma quantidade de planta. Nunca tem um aquário igual ao outro. Esse meu aquário é um aquário nano plantado de 60 litros. Você, por exemplo, pode ter na sua casa um aquário nano plantado de 60 litros com as mesmas características físicas e químicas da água, por exemplo, com a mesma iluminação, com o mesmo rengon, com o mesmo injetor de CO2, mas as coisas funcionam diferente dentro do seu aquário do que funciona diferente dentro do meu aquário, porque você tem uma população lá diferente que tem necessidades diferentes. Então todas essas necessidades a pessoa ela vai aprendendo, e essa fase inicial é muito importante, justamente porque você vai saber se o nível de CO2 que você está utilizando, se a quantidade de fertilizante que você está colocando é necessário para crescer aquelas plantas. Se você vê que aquelas plantas cresceram, você pode aumentar um pouquinho a mais a quantidade de fertilizante que você está dando para elas, aumentar um pouquinho a mais a quantidade de CO2 que você está passando para essas plantas, porque obviamente, como tem uma biomassa maior, você vai precisar alimentar muito melhor essa biomassa com quantidade maior de fertilizante, CO2, de luz, esse tipo de coisa. Falei sobre água, já falei sobre iluminação, já falei sobre CO2, já falei sobre nutriente, e agora eu vou comentar um pouquinho sobre substrato. Pessoal, eu já falei sobre a parte de nutriente, que eu acho que a parte de nutriente ela é muito importante, ela vem antes dessa parte de substrato. Justamente porque, como eu falei, existem muitas pessoas que têm aquário bare bottom, que não tem substrato nenhum, e que tem um aquário plantado muito bonito. Obviamente, as plantas que ele utiliza são plantas que eles fixam em troncos, ou alguma superfície qualquer, e elas não necessitam necessariamente que você tenha uma camada de substrato dentro do seu aquário para fixar essas plantas. Ou seja, desde que essas plantas elas tenham os nutrientes necessários, a quantidade de luz necessária para ela se desenvolver, ela não vai precisar necessariamente ter uma camada de substrato. Porém, na maioria dos aquários plantados, vocês veem que tem essa camada aqui de substrato para você fixar suas plantas. Normalmente, os substratos que vocês encontram aí nas lojas de aquários, substratos mais baratos, eles não são adequados para você manter essas plantas. Muitas vezes porque eles não vão ser do tamanho necessário, e eles vão ser substratos assim estéreis, que não vão estar ajudando a sua planta com nenhum tipo de nutriente. Outra coisa também é o grão, o tamanho do grão desse substrato que você está utilizando. Se for um grão muito grande, vai ser difícil para que as plantas elas possam se enraizar da maneira correta dentro desse substrato. Se você estiver utilizando, por exemplo, essas pastilhas de fertilizante, essa pastilha ela vai se dissolver muito rápido e vai para a sua coluna de água. Então, por exemplo, esse cascalho de rio não é o melhor tipo de substrato para um aquário plantado. Porém, como eu já mencionei muitas vezes, existem vários diferentes grupos de organismos, e existem grupos de organismos que às vezes se desenvolveram para viver naquele tipo de substrato de cascalho de rio. Mas normalmente, quando você tem um aquário plantado como esse daqui, você precisa de um substrato próprio. Outra coisa, se o tamanho desse grão que você está utilizando, por exemplo, areia, muita gente utiliza areia nos aquários dela como substrato. Quando você tem um substrato que é muito compacto, como a areia, é difícil para você ter o enraizamento próprio dessas plantas num substrato muito compacto. Outra coisa é a questão dos nutrientes também. Na areia você não encontra a maioria dos nutrientes que essas plantas precisam para se desenvolver. Então quando você tem no seu aquário essa camada de substrato, que às vezes é composta por um grão mais fino, que fica mais compactado, às vezes você forma embaixo do seu substrato algumas áreas estagnadas, onde não tem muita circulação de água, de oxigênio lá dentro, são áreas anaeróbicas. É bom e é ruim.
Porque essas bactérias anaeróbicas, elas vão ajudar a converter o nitrato, que é o produto final do ciclo do nitrogênio. Isso é, normalmente o nitrato nós não conseguimos, não são metabolizados pelas bactérias aeróbicas que existem dentro do nosso filtro. Então nós diluímos o nitrato quando nós fazemos nossas trocas parciais de água. Porém, quando você tem essas áreas anaeróbicas dentro do seu aquário, existe essa proliferação dessas bactérias anaeróbicas que vão converter, metabolizar esse nitrato. Porém, isso eu recomendo normalmente para aquaristas que são mais experientes, que têm um controle muito maior do sistema deles. Até porque também nessas zonas aeróbicas, você não pode esquecer que existe matéria orgânica sendo produzida nesse aquário. Existem fezes, às vezes organismos que estão morrendo. Todo organismo, assim como a gente, contém uma certa quantidade de enxofre. Quando esses organismos que contêm enxofre está se decompondo em áreas estagnadas, em áreas onde você não tem uma circulação de oxigênio, você vai criar lá dentro um grupo de bactérias que vão fazer o ciclo do enxofre. O resultado desse ciclo do enxofre é o sulfureto de hidrogênio. Esse sulfureto de hidrogênio, o sulfato de hidrogênio, ele é muito tóxico para peixes e plantas. Então, às vezes, quando a pessoa tem um substrato muito profundo, compactado, ele fica criando essas bolsas de gases embaixo desse substrato. Aí, às vezes, quando o camarada fala assim, não, vou fazer uma limpeza boa no meu aquário hoje, e ele começa a pulsar nesse substrato, às vezes começa a subir umas bolhas desse substrato. E às vezes essas bolhas, elas são justamente desse sulfureto de hidrogênio. E isso é tóxico para o aquário. Às vezes o camarada fez troca de água, está tudo bonitão no aquário dele, e depois de um dia os peixes dele estão mortos. Então, pessoal, se vocês querem ter o mínimo de sucesso num aquário plantado, é interessante que vocês invistam realmente num bom substrato para esse aquário. Que não tenha um grão muito grande como o do cascalho, ou muito fino como o da areia. Um tamanho que é muito recomendado entre 3 milímetros e 5 milímetros o tamanho de cada um desses grãos que compõem o substrato. Normalmente, quando você vai nessas lojas de aquário, você procura por substratos férteis. Esse substrato fértil, ele é feito justamente para aquário plantado. Ele vem numa granulação do tamanho correto e ele é feito por um conjunto de minerais, um agregado de minerais que tem esses elementos necessários para que essas plantas se desenvolvam. Então, quando você tem um bom substrato aliado a bons fertilizantes, a boa iluminação, a um bom sistema de filtragem, com certeza você vai ter um aquário plantado que vai funcionar, ou que pelo menos tenha probabilidade de funcionar da maneira correta, e você provavelmente vai ter sucesso com ele. Eu sei que existe um monte de aquaristas aí que é especializado em planta. Eu já vi gente criando com terra e humus de minhoca, e as plantas estavam maravilhosas. A bem da verdade, alguns anos atrás, mais de uma década atrás, eu tentei utilizar humus de minhoca no meu aquário plantado e foi um desastre absoluto. Morreu todas as plantas, morreu todos os peixes dentro do meu aquário. Eu provavelmente não fiz a coisa da maneira correta, por isso que eu não vou recomendar para que vocês utilizem métodos mais naturais, porque eu não utilizo e eu não tive sucesso utilizando, mas eu sei que tem gente que utiliza e eu sei que tem gente que utiliza isso com sucesso, mas não é a minha linha de expertise. Eu estou passando para vocês assim o que está dentro da minha linha, do meu conhecimento, para que vocês tenham o mínimo de sucesso fazendo isso, pelo menos o mesmo que eu obtive. Pessoal, tudo isso que eu passei para vocês até agora, seja substrato, seja iluminação, seja a qualidade da água, seja um espectro de iluminação, quantidade de lúmenes por litro de água, quanto de watts você precisa por litro de água para cuidar de determinada planta, eu vou chegar lá. Eu pretendo fazer vídeos específicos sobre todos esses temas, mas por enquanto, para não me estender muito nesse vídeo daqui, eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o meu aquário, meu nano aquário plantado, como eu montei esse aquário. Então vamos lá. Eu utilizei para esse aquário plantado substrato fértil. Eu já tinha uns substratos aqui na minha casa. Na realidade, tudo que eu utilizei para montar esse meu aquário, basicamente eu já tinha o material aqui na minha casa. Eu já tinha pedaços desses troncos aí jogados na minha garagem, pedras de sistemas antigos que eu tinha. Tudo isso eu nunca joguei fora, fui guardando em umas caixas na shed no meu quintal. E quando eu resolvi montar esse aquário, basicamente o que eu precisei comprar foi um injetor de CO2, fertilizante. A iluminação que eu estou utilizando é esse daqui, que já veio no próprio aquário, de LED Hang-On.
Esses são LEDs de alta resolução, se eu não me engano são 12 watts que eu tenho aqui de LED de alta resolução. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o substrato no aquário. Eu deixei esse substrato com cerca de 4 a 5 centímetros, que é um tamanho ideal, mínimo, para que essas plantas que eu vou colocar, elas consigam se enraizar. E as plantas que são menores, as plantas carpete, eu coloquei na frente, onde essa camada de substrato ela é um pouco mais fina. Ela chega no mínimo aos 4 centímetros, ela tem de 4 a 5 centímetros. E no fundo, onde vão ficar as plantas maiores, esse substrato está com 6 centímetros ou 7 centímetros, que é o ideal para essas plantas maiores, para que elas possam se enraizar da maneira correta. Elas têm que ter espaço suficiente para isso. Depois que eu coloquei o substrato, eu organizei a decoração no fundo desse aquário. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando coisas que eu já tinha na minha casa. Então, minha intenção não é montar assim, um super escaping nesse aquário, colocar pedras em formas de montanha, nem nada. Eu quero fazer minha intenção era montar um aquário plantado simples, utilizando o que eu já tinha aqui na minha casa. Lembra, por exemplo, que se você for utilizar esses troncos aqui que já são tratados, que vocês compram nas lojas de aquários, é importante que vocês deixem esses troncos de molho primeiro. Coloque eles no balde de água por alguns dias para que eles soltem muito desses taninos, que é essa substância que esses troncos têm. Quando vocês colocam no aquário de vocês, eles começam a liberar essa substância e o aquário de vocês ele vai ficar com uma cor de chá. Então, eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse tipo de coloração. Existem aquaristas que querem esse tipo de coloração no aquário deles, mas não é o caso, por exemplo, das pessoas que estão montando um aquário plantado. Tem muitos desses troncos que, enquanto eles não encharcam, eles vão ficar boiando no aquário. Para mim, a grande vantagem é que eu já tenho esses troncos há mais de uma década. Eu utilizava eles em um aquário, tirava, colocava, tirava, e eles estavam na minha shed. Quando eu coloquei eles aqui no meu aquário, eles já não liberaram tanino nenhum, não modificaram a coloração da água em nada. Bastou organizar eles no lugar que eu queria certinho. Eu coloquei umas pedras para eles ficarem apoiados embaixo dessa pedra, para eles não ficarem flutuando enquanto eles não encharcassem de água. Depois de alguns dias eu não vou ter mais esse problema. Mas a maneira pela qual eu montei, mesmo a distribuição das pedras, para mim já estava agradável. Então eu não precisei fazer mais muita coisa. Depois que eu organizei aqui no fundo o layout que eu queria para esse aquário, eu enchi ele de água para começar a plantar. Eu sei que tem muita gente que prefere plantar com o aquário vazio e depois colocar água, mas a grande verdade é que eu tenho um defeito muito grande. Eu não tenho paciência para ficar colocando água de pouquinho no aquário. Então eu planto essas plantas tudo bonitinho, elas ficam lindas. Na hora que eu vou colocando água, eu coloco água muito rápido, essas plantas ficam boiando e faz uma bagunça danada. Então, particularmente, eu prefiro plantar já com um aquário com a água aqui mais acima do que acima da metade. Depois, quando eu completar esse aquário com água, essas plantas elas não vão ficar saindo do lugar que eu já coloquei elas. Então eu coloco o substrato, organizo a decoração aqui atrás, os troncos, as pedras, o que eu preciso, e eu começo a plantar essas plantas. Primeiro que eu fiz foi plantar todas as variedades que eu queria para carpete na frente. Eu utilizei duas espécies para essas plantas de carpete. Uma é a Gratiola vesiculata, que é uma planta, como o pH da minha casa ele é muito alcalino, eu precisava de uma dessas plantinhas de carpete que elas aguentassem assim, um pH bem alcalino. E essa Gratiola vesiculata, ela aguenta em um pH de até 8. Então ela é uma planta perfeita para fazer o carpete desse meu aquário nano. Outra planta que eu utilizei também é uma chamada Microphyllum guiana. Essa Microphyllum guiana, diferente da Gratiola aqui do lado, ela precisa de um pH que é um pouco mais ácido. O pH dela, se não me engano, vai de 7 a 7,5. Mas ela estava tão bonitinha que eu resolvi comprar. E como o vendedor me disse que essa planta especificamente ela foi criada, culturada numa água de pH de 7,5 a 8, eu acho que não vai ter problema de manter ela nesse aquário. Para as plantas que vão ficar no background, para as plantas que vão ficar na parte de trás, essas plantas que são mais altas, eu particularmente gosto dessas plantas que elas têm uma coloração mais avermelhada. Então eu optei por duas espécies diferentes, que são, uma se chama Diamond Red, que é a Ludigia repens, e a outra chama-se de Palustris Red,
que é a Lutetia palustris. Eu não sei se o modo pelo qual eu pronuncio esses nomes científicos é o modo mais adequado, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo qual que é o nome científico dessas duas plantas direitinho para que vocês saibam identificar elas. E a terceira planta que eu escolhi foi essa daqui, que me lembra muito uma cabomba, lembra muito uma elódia, mas ela é uma planta também que aguenta esse nível de alcalinidade da minha água. O nome científico dessa planta, Limophyll sensiflora. É realmente uma planta muito bonita. E só para completar, nos troncos eu coloquei musgo de Java. Musgo de Java, nesses troncos, vou pegar uma linha e enrolar nele e colocar, mas ficou bem bacana. O aspecto geral desse aquário ficou legal. Como sistema de filtragem, eu estou utilizando um Rengon de 650 litros por hora. Para esse aquário aqui de 60 litros, é o Rengon que já estava nele. Esse filtro ele já estava nesse aquário há muitos anos. Essas mídias cicladas já estão cicladas, então eu não preciso perder meu tempo esperando esse aquário ciclar nem nada. O que eu fiz foi montar um aquário, colocar um filtro completamente ciclado dentro dele. Esse filtro ele já estava suportando o bioload aí de alguns filhotes de king bem bagunceiros, que faziam bastante sujeira. Então ele vai aguentar tranquilamente esse aquário com a fauna que eu coloquei nele. Um termostato, esse termostato, se eu não me engano, ele é de 100 watts. E eu tenho também um termômetro. Aqui na Inglaterra está muito frio ainda. Esse termostato está conseguindo manter esse aquário numa temperatura de 22 graus. Então, tanto os peixes, tanto a fauna quanto a flora desse aquário, quem está aqui dentro, ele pode viver nessa faixa de temperatura. Então, para mim está bem. Durante o verão, a temperatura vai começar a subir gradativamente, o que vai aí ser interessante para ver como é que essas plantas, esses peixes vão se comportar com essas diferentes temperaturas dessas diferentes épocas do ano. Qual que é a fauna desse aquário, quais são os organismos que eu coloquei lá dentro. Então eu coloquei na realidade um pessoal bem interessante aí que vocês vão gostar de ficar conhecendo e aprender um pouco a respeito deles. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana. Valeu pessoal, tchau, tchau!